Um, dois, três. É bom estarmos ligados com o que o Senhor quer fazer. Estamos atentos, né? Porque ontem foi um jeito, hoje é outro jeito. Deus sempre fazendo o melhor para a minha vida e para a tua vida. Bom, eu falei ontem sobre o livro de Ezequias, perdão, de Isaías, capítulo 6. Falei num segundo vídeo. Primeiro, segundo vídeo. Esse é o terceiro vídeo que Deus está me abençoando com essa palavra. E vai entender o mistério quando Deus levanta Isaías, colocando na boca dele uma brasa viva, limpando ele de seu pecado e tirando ele da sua dificuldade, naturalmente falando, e trazendo ele pelo lado espiritual, ou seja, levantando ele espiritualmente. Ele diz em alta voz, quando ele ouve o nosso Deus, né, se queixar: quem irá por nós? Né? A quem enviarei? E ele se manifesta em alta voz e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E foi nesse termo que eu trouxe para o nosso conhecimento. Mas sabe que os impedimentos que se levantam no nosso abrir da nossa boca, a gente fala coisas que maltrata alguns que nos ouvem, mas não é a intenção de maltratar. É porque nós estamos se regozijando com aquilo que Deus está nos reservando, né? E nos revelando. O Senhor está levantando Isaías como profeta de Deus. Ou seja, hoje você não chama o obreiro de Deus, o profeta, tal. Alguns ainda chamam, mas não. O irmão, irmão mesmo, né? Então, o único profeta nosso é o Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário. É Ele, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos ler aqui 2 Crônica 32, que nos veio para mim nessa manhã na consagração. Algo de muito gostoso na minha vida. Eu senti o impacto de Deus por toda a consagração, por cada um dos que esteve conosco. Deus veio e nos revestiu dessa palavra. Olha só aqui. 2 Crônica 32, 20 nos fala: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Vou parar um pouco para dizer essa frase. Por causa disso. Oraram por causa disso. Então se levantou um bafo, né? Uma coisa na tua vida, na tua casa, na tua igreja. É preciso orar por causa disso. Vamos lá. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Assíria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que saíram às suas entranhas o mataram ali à espada. Deus que ele confiava, eles mesmos mataram ele. Olha só aqui, nós vemos aqui que Deus livrou Ezequias, né? Então nós vamos ver aqui, o que eu vi aqui? Senaqueribe estava cheio de homens valentes e valorosos. Às vezes você ouve assim: ô valente, ô irmão valente. Valente, mas tem que ser provado na água e no fogo para ver se é valente mesmo. Porque valente naturalmente falando, tem muitos por aí, né, irmão? Então esses homens aqui eram preparados para a matança. Senaqueribe mandava e eles iam lá e matavam. Só que eu tive uma conclusão aqui também, que Senaqueribe estava achando que Deus estava com ele. Sabe aquele momento que o servo de Deus, a serva de Deus, está achando que Deus ainda está com ele, que Deus ainda está com ela? Então você se engana nisso, porque você deixou. Lembra de Saul? Pois é, no caso de Saul,
O Espírito do Senhor já tinha se afastado de Saul, porém ele achava que ainda era um cara poderoso. Vê que quando Samuel vai e adverte-o, né, de alguma coisa, Samuel diz para ele que Deus arrancou. Por quê? Porque quando ele pega a mão no Samuel e arranca as vestes de Samuel, Samuel percebe que aquele ele não era mais um varão, não era mais um servo ungido de Deus, e era um animal. Então ele responde, ele diz para Saul: Deus já arrancou de você o que tinha de bom, porque ele percebeu que já não tinha mais um espírito de mansidão de Saul. Eu posso dizer isso para você. Mas aqui no 2 Reis 36, se me parece, deixa eu ver se eu chego lá. 2 Reis, era isso eu não achar aqui, rapaz. Não é 2 Reis 36, não. Vamos ver aqui, 2 Reis, acho que é 36. Vamos ver. Senão depois eu vou achar aqui. Acho que errei, não é 36, não tem 2 Reis 36. 2 Reis 25, 36. Ih, rapaz, está bem aqui no WhatsApp, eu não separei. O Senaqueribe está dizendo que foi Deus mesmo que deu a ele ordem para destruir as cidades. E ele está achando que agora, né? Ele está achando que agora o poder está sobre ele, né? Ele está achando que Deus ainda está com ele. Só que se enganou, porque Deus já não estava mais com ele, né? Eu vou ficar devendo isso aqui. Vai servir para uma outra hora de conversa aqui, porque eu separei, mas está no celular. Eu não vou mexer no celular. Então, olha o que aconteceu aqui, cara. Olha o que nós lemos aqui, 2 Crônica 32, não foi isso? Nós lemos? Olha o que aconteceu aqui. Ele está dizendo para Ezequias, ele está dizendo que o braço forte está com ele. Ele achava ser a força de Israel ainda. Mas o Senhor, olha aqui, versículo 15. Não vos engane Ezequias, e nem vos incite assim, versículo 15, olha, 2 Crônica 32, 15. Assim, nem lhe des crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão. Está tirando onda. É uma permissão que Deus deu a ele para fazer uma destruição em algumas cidades. Mas não quer dizer que Deus está ainda mandando. O livramento que Deus tinha aqui para esse povo era para as mãos de Ezequias e de Isaías, que era tirar esse homem da posição. Olha só aqui. Também seus servos falaram ainda, versículo 16, mas contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, olha, viu como é que ele está se soberbando? E está achando que Deus ainda é com ele. Assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Irmão, deixa eu fechar um pouco isso aqui. Sabe aquela hora que você está com um irmão jogando palavras de conversa fiada para cima de você? Esse irmão não ajunta mais ninguém mais. Esse irmão está sozinho e está destruído. Ele não tem mais o Espírito de Deus. Presta atenção nisso, para que você esteja bem ciente. Ele pode estar que nem um cordeirinho, vestidinho de ovelha, mas ele não é ovelha mais. Abre o olho para você entender esse mistério. Vou ficar com esse pouquinho de palavra. Eu tinha muito mais, mas eu vou podar minha fala, porque não é minha fala, enfim, que tem valor aqui, não. É o de Deus. Deus entrou com a palavra para nossas vidas. Aconteceu o que com Ezequias? Com Isaías. Isaías ouviu da boca de Deus. E agora? Quem eu enviarei? Ele se apresenta e diz:
Eis-me aqui, envia-me a mim. Que você se prontifique, que você entre nessa liderança, aproveita que o grupo está formado, né? Eu estava falando sobre os valentes de Ezequias, de Senaqueribe, valentes, vestidos, meu Deus, mas armados, mas não. Nós temos que ser homens preparados, dotados do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te dê paz. Obrigado pela tua palavra.